Paz do Senhor, igreja, amém. Paz do Senhor, igreja, amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor, levante as suas mãos. Diga: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por esse ano. Muito obrigado pela salvação. Fique com seus olhos fechados nesse momento. Muitas vezes nós levantamos a voz como igreja para clamar ao Senhor por milagres, por intervenções, para que Ele se manifeste no nosso meio, para que Ele nos dê as suas bênçãos, e isso é bom, isso é agradável. O Senhor se importa conosco e o Senhor tem isso para nós. Mas no dia de hoje, nessa noite especial, eu quero te convidar a fazer algo importante e tremendo. Nós vamos levantar a nossa voz em gratidão ao Senhor. Traga à sua memória o que você tem para agradecer nesse ano. Traga à sua memória aí os milagres que o Senhor fez na sua vida. Traga à sua memória as bênçãos que o Senhor realizou na sua família. Traga à sua memória as grandes coisas que o Senhor fez. E em alta voz comece a agradecer ao Senhor com as mãos levantadas. Levante as suas mãos nesse momento. Eu quero ouvir o som de gratidão da igreja do Senhor nessa noite. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Seja muito obrigado, Senhor. A tua igreja é grata ao Senhor, ó Pai. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E os homens cante. Te agradeço, meu Senhor. Sua voz, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo. Irmãos, te agradeço. As irmãs, os homens, te agradeço. Mulheres, todos em alta voz, cante a Ele. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu
toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu. Eu te agradeço. Pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. As palmas bem forte e cante o mais uma vez, erga a sua voz e cante ao Senhor, vá! Te agradeço, te agradeço, e me fez viver. Adore e glorifique o nome do Senhor. Se você quer aplaudir, aplauda forte, erga suas mãos, aplauda, diga glória a Deus, diga aleluia, diga seja louvado, bendito Deus, Espírito Santo, Jesus. Seja adorado neste lugar. Jesus é o motivo da nossa alegria. Diga, Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus, o Filho do Deus vivo, meu Salvador, é o motivo da nossa alegria. Aplauda mais forte e glorifique ao Senhor nessa noite. Alegria, as palmas sempre ao Senhor. Diga, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há.
Obrigado essa noite, Jesus, Filho do Deus vivo, nosso Salvador. Obrigado por ser a expressão de amor do Senhor para nós, porque Ele entregou o seu único Filho para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, e hoje nós somos livres, hoje nós somos salvos nele. Aleluia. Sinta o amor do Senhor nessa noite por você, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito do Senhor aqueça os nossos corações. Ele é um Pai bondoso. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Cante. Ele me amou. Ele me ama. Ele meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Nós te entregamos a nossa adoração.
Nós te entregamos, ó Pai, esse momento de louvor, rendição ao Senhor. Declaramos, ó Pai, que Tu mereces, Tu és digno, que nós carecemos da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia, pois sem ela nós não somos nada. Precisamos de Ti, Pai. Ache em nós sempre verdadeiros adoradores. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus, aplauda ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aproveite que você está de pé, abra sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo de número 7. Livro de Juízes, capítulo de número 7. Quero ler com os irmãos 3 versículos. Verso de número 13. Olhe na sua Bíblia, por favor. Juízes 7, versos 13 ao 15. Diz assim: Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Aleluias! Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Queridos, quando a gente lê a história de Gideão, é uma coisa interessante. Deus tinha um sonho para Gideão. Preste atenção. Deus tinha um sonho para Gideão. O sonho de Deus passou a ser o sonho de Gideão. Qual que era o sonho de Deus? Vencer os midianitas. Qual que passou a ser o sonho de Gideão? Vencer os midianitas. E isso é um ponto importante. Gideão já havia feito vários testes com Deus e ele ainda buscava respostas. Ele sabia que Deus ia agir e não sabia como. Quando ele ouviu o sonho do inimigo, ele teve certeza de que Deus era com ele. Aleluias! Graças a Deus. Verso de número 15 mostra isso claramente. Tendo ouvido o midianita cantar o sonho e dar o seu significado, Gideão adorou e tornou para o arraial e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Sabe o que eu acho mais interessante nesse texto, irmãos? E os inimigos de Deus sabem que eles serão derrotados. Os inimigos de Deus sabem que eles serão derrotados. Isso é um ponto importante para a gente trazer para a nossa reflexão nessa noite. O que eles querem, o que os inimigos não querem, é que os filhos de Deus tenham consciência disso. Saibam disso, porque à medida que você não sabe que os inimigos serão derrotados, às vezes você não tem força para lutar. Essa era a grande crise de Gideão. Gideão estava buscando. Enquanto alguém estiver na incredulidade, na ignorância dos sonhos de Deus para a sua vida, o inimigo pode prevalecer sobre ele. Há uma coisa interessante, irmãos, que os sonhos, eles fazem parte da vida. Os sonhos fazem parte porque todo mundo sonha com alguma coisa.
Agora, por causa das frustrações, dos alvos não atingidos, das crises existenciais, por causa dos pecados, por causa dos medos, das perdas, há mais pessoas vivendo sem sonho do que se imagina. Alguém, no momento de frustração, deixou de sonhar. Alguém, por causa de uma experiência negativa, marcado negativamente, perdeu a visão, os sonhos e a vontade de tocar a sua vida. Tem pessoas vivendo aquém, quando poderiam estar vivendo além daquilo que é a sua verdade. E o que a gente precisa entender, irmãos, é que o próprio Senhor Jesus, ele diz claramente para os seus discípulos: eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida abundante, tenham uma vida plena. Você pode viver uma vida intensa, mas ela precisa ser segura. Esse é o sentimento que nós precisamos ter no momento desse, no momento de final de ano, de encerrar a nossa vida no ano de 2017. Quem sonha, irmãos, pode ser mal interpretado. Quem sonha pode ser julgado e até criticado. Se você olhar a história das pessoas na Bíblia, você vê José. Ele foi criticado pelos seus sonhos. Os seus irmãos diziam: lá vem o sonhador. E José teve sonhos de Deus para a sua vida. É claro que há muitos sonhos que ficam no vazio, não tem uma interpretação, uma aplicação, mas muitos sonhos vêm de Deus. Você vê que os sonhos de Faraó eram sonhos proféticos, Deus que lhes deu. Jacó teve sonhos cuidando das ovelhas e Deus era com ele. Nabucodonosor teve um sonho e queria a interpretação, e Daniel lhe disse: existe um Deus no céu que revela o mistério. Joel disse: os vossos jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Queridos, há uma coisa interessante que a gente precisa trazer para a nossa reflexão. Os sonhos acompanham a vida das pessoas até a velhice. Os sonhos acompanham a vida das pessoas até a velhice. Quais são os seus sonhos para o ano novo? Qual é a perspectiva de vida que você está projetando para o ano novo? Então, primeiro, você precisa ter sonhos. A gente precisa ter sonhos de que coisas novas virão. É interessante que ele pode realizar os sonhos dos fiéis. Deus pode realizar os sonhos dos fiéis. Os nossos sonhos, irmãos, sempre serão menores que os de Deus para nós. Quem está acomodado, dormindo, com preguiça, nunca verá seus sonhos se tornarem reais. Sabe qual é o tripé de todo sonho realizado? Sabe qual é a base de todo sonho? Quando você diz assim: eu tenho um sonho. Sabe qual é a base para um sonho realizado? Primeiro, sonhar. Você precisa sonhar. O segundo ponto é trabalho. O terceiro ponto é confiar em Deus. Isso é o tripé para que a gente alcance os resultados na nossa vida. Por isso que Salmo 34, verso de número 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele confia. Sabe por que os seus sonhos não puderam se realizar esse ano? Por dois motivos. Ou você não se esforçou com os seus sonhos, ou porque simplesmente eles não eram sonhos de Deus. Simplesmente. Você não se esforçou o suficiente, ou então eles não eram sonho de Deus para que as coisas se realizassem. Tem pessoas que sonham grande, mas não estão dentro da vontade de Deus. Eles movem na direção errada e os sonhos se tornam pesadelos. A gente precisa trazer isso para o nosso entendimento. A gente precisa sonhar, mas a gente precisa estar dentro da vontade de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença. O pastor Rick Warren, ele falou uma coisa interessante, que nada acontece até que alguém sonhe antes. Tem um poeta americano que ele
falou uma coisa também interessante: nossa vida mais real acontece quando vivemos os nossos sonhos acordados. Então, queridos, esse é um ponto que nós precisamos ter como consciência na nossa vida. Aqui está a importância de se conhecer Deus, de se conhecer a sua palavra. Nunca abra mão do que Deus plantou em seu coração, do que Ele lhe deu como palavra de promessa. O propósito, irmãos, de Satanás é roubar seus sonhos, é de impedir de receber o que Deus planejou para a sua vida. E você deve estar ciente de que Deus quer fazer, que o diabo quer fazer você duvidar dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós podemos fraquejar em muitas situações, porque o nosso sonho pode parecer uma coisa irreal, pode ser uma coisa distante, pode ser uma coisa que a gente não consiga vislumbrar a curto prazo uma solução. Queridos, os sonhos de Deus para a vida de alguém, eles não morrem, porque ele é de Deus. Agora, o que pode morrer é a nossa expectativa, da confiança, da esperança. É aquilo que a gente começa a mudar o foco, a perder o rumo da vida e não alcançar determinados intentos. Se seus sonhos não são carnais, não são egoístas, e se são passíveis de realizar, você deve, às vezes, fazer uma avaliação com relação aos seus sonhos. Olha, Deus nunca vai lhe dar sonhos contrários à sua palavra. Esse é um ponto importante, porque quando a gente sonha, a gente precisa entender, está dentro da palavra de Deus, porque ela é a regra de fé. Deus não vai contradizer a sua palavra, Deus não vai contradizer a sua vontade. Deus lhe dará sonhos para suscitar a sua fé, para levantar a sua fé, para motivar a sua fé, para você exercer a sua fé. Os sonhos de Deus vêm para abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. Por isso, quando você tem um sonho para retaliar alguém, para perseguir alguém, para fazer mal, esse sonho não vem de Deus. O sonho de Deus, ele vem para abençoar vidas. Uma coisa interessante, irmãos, os sonhos de Deus na nossa vida, eles visam dar glórias a Deus. Deus não quer que você tenha um projeto que no final você vai perder a fé, você vai perder a motivação da vida, você vai cair, você vai desanimar, você vai estar em pecado. Isso não é ser sonho de Deus. A gente precisa ter consciência disso. Queridos, com Deus nunca é tarde demais para sonhar. Com Deus não há causas perdidas. Com Deus não existe sonho impossível. Com Deus os sonhos podem ter resultados diferentes. Deus usa a pessoa que tem um sonho, e você precisa sonhar. Deus, o que o Senhor quer fazer da minha vida? O Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor vai propor para a minha vida? E você precisa ter essas respostas, e começar a sonhar, e falar, e buscar, e ir na direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente pode ter sonhos, e esses sonhos perder o foco. Eu lembro que na minha vida, desde a minha juventude, eu tive um sonho muito grande, de me envolver com a obra de Deus. E já ainda solteiro, eu comecei a trabalhar para que o núcleo da ETAD viesse para Anápolis. Era um curso de teologia da Assembleia de Deus, o ETAD. E eu lutei, movimentei, trabalhei para que viesse mesmo. Depois trabalhei para o início, quando a gente foi iniciar o projeto do nosso Instituto Bíblico. Por sinal, eu fiz parte desse grupo e formou 3, o nosso Instituto Bíblico formou 3 pessoas, eu fui um deles. Eu tinha esse sonho, e Deus, quando eu casei, há 2 meses, Deus falou para minha esposa, nós estávamos fazendo uma visita lá num leprosário, e Deus usou uma irmã ali, dizendo o seguinte: olha, Deus está me falando que seu marido vai ser pastor. Deus está me falando que ele vai ser o seu patrão.
E a Iracema, nessa época, ela não estava focada nisso. Nós estávamos numa reunião da Adonep, numa época, e a Iracema entrou no banheiro, e a pastora Eleonora entrou lá, e a Iracema não conhecia ela. E ela diz assim: seu marido é pastor? Ela disse: não, meu marido é um presbítero. Pois ele vai ser pastor. E Deus está mostrando que vai ter uma mudança na sua igreja, eles vão chamar ele para assumir um lugar. Os irmãos lembram aqui, pastor Odilon era pastor nessa igreja. Pastor Odilon é considerado um homem, talvez um dos grandes mestres do nosso ministério, com 15 livros escritos, um estudioso, um conhecedor da palavra, pastoreando aqui, e numa situação das mais confortáveis. Ele diz assim: Deus me mandou ir para o Amazonas. E aí ele já definiu ir embora para o Amazonas com a mulher, com os 2 filhos, e aí simplesmente entregou a igreja. E aí lá na sede criou um momento, e quem que nós vamos mandar para assumir o lugar do pastor Odilon? E aí eu vim. Só que nesse período, antes de eu vir, eu estava numa situação muito confortável na igreja sede, trabalhando na minha farmácia. Eu tinha laboratório de prótese, eu tinha dental, eu tive clínica dentária com 3 consultórios produzindo, e eu vivia uma situação confortável. E aí o meu pensamento, o meu sonho já não era mais pastorear. Eu dizia: eu não sou pastor de linha de frente, eu sou pastor auxiliar. Eu fui chamado para ser co-pastor do pastor Clarimundo, para carregar a pasta dele. Esse é o meu chamado. Queridos, por algum momento eu comecei a perder o foco desse sonho. Mas sabe o que é interessante? O sonho também era de Deus. Às vezes ele morre na vida da gente, mas Deus não se esquece, e os projetos de Deus vão se estabelecendo na vida das pessoas. Aleluia! E é por isso que eu estou aqui. É por isso que tem 17 anos, no dia 28 de dezembro de 2000, eu assumi essa igreja. E estou aqui, né? Agora, depois desses 17 anos, os irmãos tiveram que dizer: pastor, alguém falou para mim: pastor, mas cadê o bigode? Eu falei: irmãos, é nova versão 2018, entendeu? Então agora é sem bigode, mas eu quero estar na vontade de Deus, com bigode ou sem bigode. Sabe, queridos, você não pode lutar contra aquilo que é a vontade de Deus, independente do que você estiver passando. Nenhum problema pode destruir o sonho de Deus para a sua vida. Ele diz lá em Deuteronômio 31:6: não te deixarei, nem te desampararei. Agora, as pessoas, elas vivem uma crise muito importante, muito forte. Para quem quer obter sonhos e alcançar resultados na sua vida, você precisa vencer a crise do algum dia. Lá em 1 Samuel 17, verso 33, Saul responde uma coisa interessante: você não tem condições de lutar. Quando ele fala para Davi: você não tem condição de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro experiente. Queridos, o que você está deixando para depois por sugestões negativas que as pessoas ao seu redor estão falando? Porque esse é o ponto auge da nossa vida, quando você é mentoreado, quando você é instruído, quando você é aconselhado, quando alguém te dá opinião, entra na sua vida e começa a falar. A gente precisa tomar esse cuidado, porque senão a gente vai perdendo o foco. À medida que a vida avança, as oportunidades vão terminando, e tudo passa muito rápido. É comum as pessoas mais jovens falarem: algum dia, em alguma segunda-feira da vida, quando eu me aposentar, no agosto de Deus, quando eu tiver dinheiro. A Iracema tinha um primo, que eu apelidei ele de filósofo Ari. Ele chamava Ari, eu apelidei ele de filósofo Ari. Porque tudo que você falava para o Ari, tudo que você contava para o Ari, ele dizia: pode ser. Qualquer coisa importante, empolgante que você contava, ele dizia: pode ser. Mas é um pode ser negativo. Sabe, às vezes você está cheio de Ari na sua vida. Que me perdoe se tiver algum Ari me ouvindo, mas esse aqui era um filósofo negativo. Tudo que os outros diziam, ele dizia: pode ser.
Sabe que, irmãos, algum dia é hoje. O algum dia, para quem tem sonhos de Deus, é agora, é a vida, é o presente. Deus planejou a vida não para você ficar à margem de tudo. Ele lhe deu fé para você correr risco, para desafiar Golias. O que Davi queria parecia ridículo. Destruir Golias, vencer Golias com a estrutura de vida que ele tinha. Parecia ridículo. Mas interessante, irmãos, que o que Davi parecia ridículo, mas ele não estava agindo com base na razão. Ele estava agindo na base da fé. O que diferenciou Davi de milhares de outros guerreiros foi a fé ridícula, que parecia ridícula, que ele tinha em Deus. Sabe, queridos, você está vivendo a sua única vida na base de uma fé completamente previsível? Ou você está achando que as coisas se resolvem humanamente? Que tipo de fé é essa, irmãos? Que a gente acha que é a minha capacidade, que é a minha força, que é a minha intelectualidade, que é a minha influência, que é o meu dinheiro que vai fazer diferença, que é a minha graduação. Às vezes a gente acha que a vida se resume só nisso. Sabe, querido, o mundo diz em todo tempo: não seja ridículo, seja razoável, e ali se vai a sua fé em Deus. O que você está fazendo nesse exato momento da sua vida que exige fé? Hoje, para encerrar 2017, o que você está focado para dizer: isso aqui tem que ter muita fé para acontecer? Pois é isso que a gente está falando, essa questão desse sonho. Você precisa entender que a vida cristã é sair da zona de conforto, que vida com Deus é correr risco. Você pode estar tenso, mas cheio de fé no que Deus fará. Escute uma coisa: Deus, Ele é um motorista muito experiente para conduzir sua vida. Mesmo com muitas curvas perigosas, há um destino seguro. Deus se preocupa com a sua vida muito mais do que você possa imaginar. Por isso que a gente precisa confiar em Deus. A proposta para todo mundo, quando vai organizar a sua vida, vai fazer projeto, é Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluias. E tem uma outra tradução que diz: confia nele e tudo Ele fará. Então deixe essa história de algum dia. Para de procrastinação, tome a decisão de confiar e entregar tudo ao controle de Deus, através da fé que você tem em Jesus. Queridos, isso vai fazer toda a diferença. Agora, quando a gente sonha, a gente lida com outro problema muito sério, que é a questão do tempo. As pessoas não têm muita consciência de que o tempo é o bem mais precioso que elas possuem. As pessoas não têm essa consciência, elas vão perdendo o foco e vão gastando a vida, têm sonhos, mas vão gastando a vida com muitas coisas fúteis. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, Paulo diz o seguinte: cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Queridos, o tempo que nós temos é uma graça de Deus, que Ele nos dá, que Ele nos instrui. Você não pode desperdiçar esse tempo, ele é um bem esgotável. Nós somos criados por Deus para mais do que nosso trabalho. Nós temos mais valor do que aquilo que nós fazemos. Como é que você está gastando então os recursos preciosos da sua vida? Você tem sonhos, mas você não está trabalhando numa direção para alcançar esses resultados. Queridos, tem um poeta norte-americano que ele escreveu uma coisa bastante forte para a gente pensar nessa questão do tempo. Ele disse assim: cuide bem do seu tempo livre. Estes momentos são como diamantes não lapidados. Despreze-os e o seu valor nunca será conhecido. Melhore-os e eles se tornarão as brilhantes joias de uma vida útil. Agora, você tem sonhos para a sua vida, você tem sonhos para 2018, mas como é que você usou o seu tempo aqui em 2017? Como é que você tem gastado o seu tempo? Você tem gastado o seu tempo apenas vendo televisão?
tem gastado tempo apenas arrumando arquivos eletrônicos do seu computador? Você tem gastado o seu tempo navegando em páginas inúteis da internet? Você tem gastado o seu tempo lendo as centenas e centenas inesgotáveis de mensagens do WhatsApp? Queridos, quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe uma coisa: nós estamos presos 24 horas. O que muita gente gostaria de pedir para Deus para 2018, Senhor, me dá dias de 30 horas, me dá dias com muito mais horas para me poder organizar minha vida. Queridos, não, e a hora não pode ser aumentada, o dia não pode ser aumentado, nem para 25, nem para 30. Agora, o que é importante, o modo como você investe as suas horas, farão aumentar o seu senso de significado ou realização. Você pode não aumentar as horas do seu dia, mas você pode diminuir as horas do seu dia, com coisas inúteis, com coisas vazias, com coisas improdutivas, com coisas que não levam a nada. Essa é a grande verdade da vida das pessoas. Há uma pesquisa que mostra que 20 horas semanais diante de uma TV pode gerar depressão na vida das pessoas. Agora, se você diz, pastor, eu assisto 20 horas, eu não sou uma pessoa deprimida. Pode até não gerar depressão, mas vai gerar alienação. Você vai ser uma pessoa alienada da vida, da responsabilidade, nas coisas úteis e produtivas que você poderia fazer. Por isso você precisa aproveitar o máximo cada dia, cada hora do seu dia. Ela é única e sempre especial, ela é única e sempre especial. Recuse a desperdiçar o seu tempo de qualquer maneira. Porque é isso que muitos sonhos acabam sendo frustrados, porque a pessoa joga o tempo fora e não consegue se preparar, se adequar, se organizar para alcançar os resultados. Quando a gente tem sonhos e a gente busca alcançar esses sonhos, a gente precisa também ter uma outra coisa interessante. Nós precisamos estar conectados na fonte certa. Lá em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz assim: olha, eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui há um segredo bastante interessante. A nossa proximidade de Deus, a nossa conexão com o Espírito Santo, a nossa dependência da palavra de Deus se torna para nós uma fonte segura de orientação. É como uma bússola que indica o caminho certo. Então você precisa estar ligado numa fonte certa diariamente. As mudanças de sua vida somente estarão seguras e corretas se estiver na motivação certa. Às vezes você pode ter sonhos com motivações erradas. Às vezes você pode ter sonhos, mas fora da vontade de Deus. Às vezes você pode ter sonhos, mas que não estão respaldados em princípios bíblicos. E isso tudo pode gerar crises maiores ou problemas maiores, quando você sai fora da vontade de Deus. A chave, irmãos, para você manter a saúde espiritual, é manter um forte relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é que vai mudar toda a nossa história de vida. Por isso que a Bíblia fala lá em Filipenses, no capítulo de número 4, o verso de número 5, quando ele fala assim, olha, seja o vosso equilíbrio, a vossa equidade, ou a vossa moderação, conhecida de todos os homens. O que a gente precisa entender? Que a Bíblia está dizendo que o nosso equilíbrio, ele pode ser manifesto em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Mas o próprio texto bíblico mostra por que a nossa moderação ela pode ser conhecida. E a parte B do verso 5 diz assim, porque perto está o Senhor. Queridos, a proximidade de Deus traz equilíbrio na nossa vida.
A proximidade de Deus nos dá centralidade, nos dá uma maneira coerente de viver, de pensar, de decidir, de falar, de relacionar, de fazer investimentos, de gastar o nosso tempo. Então nós precisamos ter essa proximidade de Deus na nossa vida. Em que área que você precisa mudar para 2018? Que tipo de mau hábito você precisa romper? Quais os vícios de comportamento que se tornam repetitivos na sua vida e que te travam? Você vive hoje um problema conflitante nos seus relacionamentos. Queridos, quando nós vivemos problemas conflitantes nos relacionamentos, nós não conseguimos alcançar o auge da nossa capacidade, da nossa potência. Porque quando a gente está vivendo crise no relacionamento, você está desenvolvendo emoções negativas. E as emoções negativas tiram a nossa paz, tiram o nosso apetite, tiram o nosso sono, tiram a nossa alegria, tiram a nossa motivação, tiram o nosso prazer. Então a gente precisa ter essa consciência para que isso seja mudado. Permanecer em Jesus é estar conectado em uma fonte segura e inesgotável de energia. Ele vai te dar motivação em todo o tempo, Ele vai te dar essa alegria, até mesmo no meio das circunstâncias. É por isso que Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria do crente não é nas circunstâncias, não é na carteira cheia, não é no emprego, não é no relacionamento com o outro. A alegria do crente é no Senhor. O mundo pode estar pegando fogo, você pode ter um governo corrupto, você pode ter uma educação precária, você pode ter um salário baixo, você pode ter uma saúde sofrível, mas a alegria do crente é no Senhor. Venha o que vier, passe o que passar, eu sei em quem eu tenho crido, e maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa manter 2 hábitos espirituais diariamente. Todo mundo precisa manter diariamente 2 hábitos espirituais. Primeiro, é o hábito da comunicação. Aquela comunicação direta, diária, sem intermediários com Jesus. Você precisa gastar tempo orando, falando com Deus, projetando a sua vida, pensando nesse momento de comunhão, de intimidade. Isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença. Pastor Clorimundo, ele gostava de dizer numa determinada época: olha, quanto mais tempo você gastar orando, menos tempo você vai gastar resolvendo problemas. E às vezes a gente acha que eu tenho tanto problema, então eu nem tenho tempo de orar. Às vezes é por isso que tem tanto problema. Começa a orar, começa a falar com Deus, pede para Deus te dar estratégia, sabedoria, direção, instrução, e você vai fazer o seu tempo aparecer no sentido de que Deus vai te dar uma mente fértil para você tomar as decisões certas. O outro hábito espiritual, além da comunicação com Deus, é a confissão. Queridos, é confessar os pecados, falar dos seus erros, falar das suas fraquezas. Deus não tem prazer em coisas inúteis. Tudo que Ele fez é belo, é rico, é interessante, com propósito. O propósito é que Ele seja glorificado. Quando você gasta tempo, energia, tentando agradar pessoas, controlar situações, olhando o passado, vendo o que perdeu, lamentando, reclamando, você está abrindo mão de uma vida diferente. Enquanto que você poderia buscar em Deus as respostas para a sua vida. O que é que você está agarrado na sua vida, que você diz: eu não abro mão, e isso está sendo um tropeço na sua vida, está sendo um atropelo, está sendo um entrave, está sendo uma porta fechada, coisas que não deslancham. O que está travando você? O que você precisa largar para viver um ano melhor? Queridos, sabe por que na vida de muitas pessoas o ano nunca se torna novo? Porque as pessoas saem de um ano para o outro com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, com os mesmos vícios, com os mesmos erros, com os mesmos pecados.
O ano nunca se torna novo. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: mudou o ano, mudou a data, mas a minha vida continua no zero, minha vida continua sem sentido, continua do mesmo jeito. Então você tem que aproveitar esse momento, que é um momento de motivação, para dizer: eu venci 2017, eu rompi fisicamente, eu estou vivo. Agora, o que eu posso fazer então para o ano ser diferente? Queridos, não é o ano que vai ser diferente, é você que vai fazer coisas diferentes para o próximo ano. E é isso que vai mudar a história das pessoas. É isso que muda a vida das pessoas. No ano que vem vai ser diferente. Vou fazer coisas diferentes. Se você propor coisas diferentes, coisas novas, então literalmente o seu ano vai ser um ano novo e um ano de muitos resultados. A mediocridade, irmãos, está sempre na lista de opções das pessoas. Às vezes as pessoas, elas são medíocres, elas são negativistas. As pessoas são complexadas. Às vezes as pessoas têm uma visão muito míope da vida, das possibilidades. E aí não alcança resultado. A gente precisa entender que as coisas precisam mudar aqui na nossa mente, irmãos. A mente é igual paraquedas, só funciona se abrir. A nossa mente precisa abrir, Deus precisa trabalhar nela, para nos dar uma mente nova, uma mente fértil. E às vezes a gente não tem consciência que Deus trabalha na mente das pessoas. Quando você vê lá a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram para a Babilônia, a Bíblia diz que Deus fez com que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se tornassem 10 vezes mais sábios do que todos os sábios do reino. Deus fez isso, trabalhou na mente deles. Isso quer dizer que Deus pode trabalhar na nossa mente. Isso quer dizer que Deus pode trabalhar na nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa visão. E a gente precisa buscar isso em Deus. Senhor, muda a minha forma de ver, de sentir, de falar. Perder a oportunidade gerada por Deus, irmãos, é abrir mão da grandeza de Deus para a nossa vida. O pastor Russell Shedd, ele diz que um navio, ele está em segurança quando ele está atracado no porto. Mas não é para isso que servem os navios. Os navios servem para transportar, para levar, para ir e vir, mesmo no meio das maiores tempestades. Eles correm o risco, e a gente precisa ter essa consciência. Somente pode te impedir de ter uma vida em direções às grandezas de Deus. Se você tiver essa visão de caminhar nessa direção e dizer: eu quero o melhor de Deus, eu sei que Deus tem coisa boa para a minha vida, sabe? Isso vai mudar, queridos. O profeta Isaías fala lá no capítulo 1, verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O verso 20 diz assim: mas se fordes rebeldes, a espada sereis devorados, porque a boca do Senhor o disse. Então você percebe que Deus entrega na nossa mão as possibilidades para a gente acreditar, para a gente confiar, para a gente fazer coisas novas, para a gente construir um novo futuro. E em Deus, dependendo dele, com certeza, o que Deus tem para nós é muito mais do que a gente pensa. Lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, ele diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus fala isso para o povo que estava no cativeiro, para o povo que havia perdido suas casas, famílias, os seus bens, viviam numa crise, mas Deus dizia: eu vou dar o fim que você deseja. O que você deseja? O que está na sua mente? O que domina a sua mente? O que você sonha? O que você confia? O que você entrega em Deus? O que você espera nele? Quais são os seus projetos? A curto, médio e longo prazo. Sabe, irmãos, nós não podemos deixar de sonhar. Quando você vê a história do empresário americano chamado Henry Ford, você vê a história dele, ele faliu 5 vezes.
Sabe o que é uma pessoa falir 5 vezes na vida? Pois Ford fez isso. Mas ele foi um engenheiro visionário. Ele era um cara obstinado. E ele foi sonhando, ele foi quebrando, ele foi falindo, mas ele foi sonhando até criar uma fórmula, uma marca milionária. Quando você fala hoje da Ford, é a marca de um homem que criou uma marca de carro que atua no mundo todo, que é vendido no mundo todo. E aquele homem teve muitas situações negativas na sua vida, mas ele nunca deixou de crer, ele desanimou. Sabe, queridos, quando você errar, jamais desanime, jamais desista. Se você errar, se você perder, se você faliu, se você perdeu dinheiro, fez negócio errado, se em 2017 você teve alguns prejuízos que você diz, eu quero esquecer, eu quero deixar para trás coisas da minha vida. Ontem eu ainda falei com um empresário, que ele compartilhava comigo, que ele havia feito investimento, e ele queria que esse investimento nunca tivesse feito na vida dele, porque no negócio que ele fez, ele entrou, ele perdeu quase 3 milhões de reais, e eu disse para ele, mas se você tirar lições positivas do seu fracasso, então ele não se torna fracasso, porque quando você tira lições positivas das perdas, dos prejuízos, dos negócios errados, então você com certeza vai ter possibilidades de agir diferente em situações semelhantes, e é isso que vai fazer então diferença na vida das pessoas. Todos que conhecem a Bíblia sabem que Betsebe também do seu pecado, pois ela foi mãe de Salomão, e você sabe quando uma mãe influencia o filho, ele está na linhagem de Davi, mencionada na analogia de Jesus. Ela viveu num pecado, ela teve uma situação horrível, complicada, mas Deus é especialista em transformar maldições em bênção. Aí eu digo a você, pastor, esse ano eu tive muitas vergonhas na minha vida, esse ano de 2017 eu caí, eu pequei, eu errei, eu dei prejuízo, eu levei prejuízo, eu xinguei, eu briguei, eu falei coisas que eu não devia. Queridos, você está dizendo que fez, então isso é passado, e daqui a 44 minutos, menos de 44 minutos, você vai entrar no ano de 2018, e você vai dizer, o ano passado eu fiz todos esses erros, mas esse ano tudo vai ser novo e diferente na minha vida. Então é um propósito que você tem que colocar no seu coração. Às vezes seja esse o grande sonho para a sua vida. Eu sonho em viver uma vida isenta de pecado, de pecado sexual, de pecado financeiro, de pecado virtual. Eu sonho de viver uma vida diferente como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como patrão, como empregado, como servo de Deus. Eu quero fazer votos para que o ano que vem a minha vida seja totalmente diferente. Queridos, isso que é sonhar positivamente, sonhar sonhos de Deus, estar dentro da vontade de Deus, porque Deus quer o nosso crescimento, Deus quer a nossa melhora, Deus quer que nós tenhamos situações novas e caminhemos nelas. Não importa o quanto você errou este ano, o que você agora precisa fazer é fazer aquilo que Paulo diz lá em Filipenses, quando ele diz assim, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avanço para que estão diante de mim. Você tem uma vida toda para viver daqui para frente. Você pode não mudar nada do que você viveu até aqui, mas você pode projetar, viver totalmente diferente e de modo certo daqui para frente. E é isso que Deus quer. Se você está vivo, é porque a sua jornada não chegou ao fim. A Bíblia diz assim, enquanto há vida, há esperança. Então se você está vivo, você tem que dar graças a Deus. Sabe por quê? Quantas pessoas morreram em 2018?
Se você olha que a cada minuto as pessoas estão morrendo em algum lugar do mundo, imagine a quantidade de pessoas que ainda vão morrer e não vão chegar no ano de 2018. Sabe, a gente precisa ter um coração grato, irmãos. Precisa ter um coração grato. A gente precisa aprender a lidar com as perdas. A gente precisa livrar-se das culpas. A gente precisa jogar para trás as coisas que para trás ficam. A Bíblia ensina uma coisa interessante: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Como é que o diabo vai fazer isso na sua vida? Como é que ele tentou fazer isso no ano de 2017? Quais são as novas estratégias dele para 2018? Queridos, essa é a missão do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas lá em 1 João, no capítulo 3, verso de número 8, diz que o diabo peca desde o princípio, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Ele pode até ter essa missão de matar, roubar e destruir, mas Jesus veio na nossa vida para desfazer as obras do diabo. E a gente precisa ter essa consciência para nós caminharmos nessa direção. Jesus diz aos seus discípulos: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpião e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluias! Há um poder de Deus sobre a sua vida, há uma autoridade de Deus sobre a sua vida, que você tem quando você entregou sua vida a Jesus, e quando você usa o nome dele. Essa autoridade é para você guerrear as guerras espirituais. Quando o diabo se manifestar, você vai dizer: sai Satanás, retira-te Satanás. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor está comigo, e isso é verdade. A gente precisa aprender a resistir às obras do diabo, aleluias. A Bíblia diz, irmãos, que maior é aquele que está em nós do que aquele que atua no mundo. Então você tem esse poder para viver, para vencer, para ser diferente, para projetar diferente, para ter um ano diferente, para ter novas expectativas. Uma coisa interessante, irmãos, sabe como é que Gideão venceu essa guerra? Quando ele ouviu contando os sonhos que o comandante havia tido, de que aquele pão que crescia era a espada de Gideão. Gideão, ele tomou coragem e foi lutar, mas ele só tinha 300 homens, para lutar com um exército de quase 200 mil, mas a Bíblia diz que Gideão, ele lançou mão das suas tochas, e não lançou mão da espada para matar, mas ele usou um barulho ensurdecedor, que confundiu aquele inimigo, sabe? Por isso que a Bíblia fala assim: olha, nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. A Bíblia diz que as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Sabe qual o barulho que você precisa fazer para vencer a sua guerra? Você precisa fazer um barulho que glorifica a Deus. Você precisa fazer barulho que está de acordo com a palavra de Deus. Você precisa fazer barulho que te mantém no centro da vontade de Deus. Você precisa fazer barulho que não abre brecha para o inimigo na sua vida. Você precisa fazer barulho que mostra a verdade de Deus agindo na sua vida. Você precisa fazer barulho que faz mudar a sua vida para melhor e com Deus. Você precisa fazer barulho que renova os seus sonhos em Deus. Queridos, é isso que vai fazer diferença. Não deixe os seus sonhos morrerem. Deus tem uma nova vida para você. Em 2018, você passando é a prova de que Ele está com você, e você pode escrever uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Deuteronômio 28 diz assim: que o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus vai levantar uma nova possibilidade para a sua vida.
Deus vai levantar novas oportunidades, Deus vai levantar um novo tempo, e você é um daqueles que tem que levantar sua mão para o céu e dizer: graças a Deus, pelos livramentos que Deus me deu em 2017, pelas portas que Deus abriu, pelas oportunidades que eu tive, pelas conquistas que eu alcancei, graças a Deus pelas portas que se fecharam, graças a Deus pelas perdas, pelos problemas, pelas perseguições, porque se você estava na presença de Deus, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus prova o seu amor, mostrando a você a oportunidade de você chegar agora, virar de 2017 para 2018, isso é motivo de nós estarmos alegrando na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você. O que você vem para uma reunião como essa, e você diz: olha, se eu tenho algo nesse ano para me envergonhar, eu quero que Deus muda na minha vida. O que você tem que precisa ser tirado, banido da sua vida? Que pecados você tem cometido e você está na prática deles, e você não tem forças para sair? O que você tem que trazer à sua mente agora é dizer: Senhor, eu vou fazer um voto de que a partir de agora eu vou lutar contra tudo aquilo que não está dentro da tua vontade, e o Senhor vai escrever uma nova história para a minha vida, e Deus vai honrar você na sua decisão e nos seus propósitos. Levante as suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora em favor da tua igreja, quero orar em favor do teu povo. Senhor, esse ano de 2015, eu sei que muita gente não alcançou aquilo que gostaria, eu sei que muita gente não viveu no auge dos seus potenciais, eu sei que muita gente perdeu o alvo da sua vida, Senhor, eu sei que muita gente ficaram frustrada no meio do caminho e perderam a capacidade de sonhar, de projetar, de planejar. Muitos, Senhor, perderam até força para orar, de fazer uma campanha, de te buscar. Meu Deus, eu quero agora orar contra esse espírito maligno que está tomando conta das vidas, das mentes. Meu Deus, está frustrando, tirando a paz, o sossego, a alegria. Pai, em nome de Jesus, escreve uma nova história. Senhor, perdoa, Senhor, apaga, meu Deus, cria, Senhor, novas oportunidades a partir de agora, Senhor. Meu Deus, essas pessoas que estão dizendo: Senhor, eu faço um voto contigo, Senhor, eu prometo que vou ser diferente, que eu vou ser melhor, que eu vou orar mais, que eu vou ler mais a Bíblia, que eu vou vigiar mais contra todo e qualquer tipo de pecado. Senhor, agora sela, perdoa, muda essa história, escreve uma nova história, ó Pai. Nós oramos e pedimos que o Senhor vai fazendo isto, Senhor, para que as pessoas possam começar agora um novo tempo, Senhor, da sua vida, e 2018 seja aquele ano, Senhor, de vitória, de muitas conquistas, ó Pai, e boas realizações. Eu quero orar e pedir que o Senhor faça isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, amém, graças a Deus. Queridos, permaneça de pé. Quero convidar aqui a pastora Iracema, ela vai ler o texto da Bíblia com a igreja nessa noite. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do verso 23 ao verso 33. Vamos ler esse texto para nós irmos para a ceia. Paz do Senhor para a igreja, amém? Todos encontraram? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor
até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém, igreja? Fechemos os nossos olhos, vamos consagrar o primeiro elemento da ceia do Senhor, o pão, neste momento. Pai querido, nós te louvamos pela vida de Jesus Cristo, o teu Filho unigênito, que o Senhor deu para nós, ó Deus, como um sacrifício na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, tendo a sua carne rasgada qual véu, para que tivéssemos a nossa vida paga, a nossa dívida paga com o Senhor. Ó Deus, fôssemos perdoados dos nossos erros e pecados e tivéssemos garantidos em Cristo Jesus a vida eterna. Jesus é esse pão vivo que desceu do céu, esse pão que nos alimenta, que traz vida ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito. E que nessa hora, Pai, esse símbolo que está nas mãos desses obreiros neste momento, e que está sendo levantado aos céus agora, este pão, nós o consagramos, consagra, ó Deus, este elemento, que ele passe a representar o corpo do Senhor Jesus, que foi rasgado na cruz do Calvário por nós, e que ao comê-lo, ó Deus, possamos aprofundar a nossa comunhão contigo, receber do Senhor vida, e vida com abundância. Traz sobre nós todo o discernimento da nossa vida. Ó Deus, dá-nos discernimento, ensina-nos a discernir o teu corpo. Ó Deus amado, neste momento, para a glória do Senhor é que nós oramos e declaramos, ó Deus, e cremos nessa consagração agora. Em nome de Jesus oramos. Amém. Paz do Senhor a todos. A irmã Heloísa estará louvando ao Senhor durante a distribuição do pão. Todos vocês que já aceitaram a Jesus e que foram batizados nas águas e estão em comunhão com a sua igreja e com o nosso Deus, vocês podem e devem participar da Santa Ceia hoje. Então vocês se coloquem, permaneçam de pé. E aqueles que não alcançaram ainda esse estágio, né, ainda não foram batizados, sentem, aguardem, vão se preparando, porque este momento vai chegar na sua vida. Você aceita Jesus, faça o discipulado, seja batizado e também esteja pronto a participar da Santa Ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei.
ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E desce sobre nós, Senhor. Ensina-nos a confiar em ti e descansar no teu amor. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele disse, quando ministrava a ceia: façam em memória de mim, todas as vezes que comeres este pão. Ele estava dizendo: lembre de mim. Foi um pedido simples, mas muito grande, muito importante. E que nós possamos entender isso e realmente lembrarmos do Senhor Jesus e participarmos da Santa Ceia neste momento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, estejamos orando pela consagração do cálice. Por Charles, por favor. Durante a distribuição do cálice, estará louvando ao Senhor o irmão Rodrigo e a irmã Gabriela. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Estenda as vossas mãos para cá. Pai, neste momento, Senhor, nós te damos graça e te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até neste momento. Pai, agora neste momento pedimos agora, Senhor, através do Teu Espírito Santo, apresentamos a Ti este cálice, Senhor, que até agora, Senhor, feito pela mão humana. Mas a partir deste momento, Senhor, tire do natural e passe para o espiritual. Tire, Senhor, do humano e passe para o espiritual nesta noite. Que represente em nossa vida o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui, Senhor, para lhe pedir perdão, para participar dessa ceia, para participar dessa última ceia do ano de 2017. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade.
Nós te louvamos por cada irmão que entrou aqui nesta noite, que vai participar deste cálice. Pai, muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que consagra, é o Senhor, ó Deus, que faz todas as coisas novas em nossas vidas. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, deu graças, entregou aos seus discípulos e disse: este cálice é o novo testamento da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que ceares em memória de mim. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor juntamente conosco. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração e que faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Louvai ao Senhor, o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. E dizes: onde acharás um bom? Deus é bom, o único que é bom, o tempo todo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Irmã Juliane também esteja louvando ao Senhor. E todos nós podemos e devemos louvar ao Senhor também, né? É uma noite de festa, é uma noite de alegria, então vamos louvar a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Um carpinteiro, um homem simples, apaixonado por uma obra, uma missão.
pecados. Ele não se importou com meu estado abandonado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Numa missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Com preço de sangue salvou-me, levou-me. Com preço de sangue levou-me, salvou-me. Com preço de sangue levou-me, salvou-me. Com preço de sangue salvou minha vida. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Numa missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Graças a Deus. Queridos, amanhã, segunda-feira, dia 1º, nós vamos iniciar o nosso projeto de vida. Nós vamos fazer 2 projetos de vida, o adulto e infantil. O adulto é tempo de amar e vencer. E o projeto de vida infantil é tempo de amar e crescer. Então quero convidar você para vir estar conosco aqui, buscando a Deus, projetando e apresentando a Ele todos os seus sonhos, os seus projetos. Amanhã, a partir das 19h30. E convidar para você trazer seu filho, seu sobrinho, seu neto, a sua criança, para esse momento também
da gente buscar a Deus. E nós vamos estar aqui então durante esses 12 primeiros dias do ano, todos os dias. Bom, eu quero agradecer as pessoas que nos visitam nessa noite. São muitas pessoas. Se coloque de pé as pessoas que estão nos visitando. Deixe só para a gente dar um bem-vindo, conhecer você, todas as pessoas. Irmã Shirley, irmã Joaquina, estou vendo ela ali. Benção demais, muito bem-vinda. Graças a Deus, muitos são bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. É verdade, igreja? Diga comigo assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém? Agora toda a igreja se coloca de pé. Queridos, nós estamos aqui a 7 minutos e meio do encerramento do ano. Qual é a consciência que você tem agora? É claro que a gente não pode prever o dia de amanhã. É claro que a gente não pode prever a hora seguinte. É claro que a gente não pode prever o minuto adiante. Mas a gente olhando para esses poucos minutos que faltam, a gente pode dar graças a Deus, porque Ele nos deu vida em 2017. Boa ou ruim, difícil, complicada, mas nós sobrevivemos, aleluias. Muitos problemas que existiram, que não foram criados por nós, até às vezes uma política econômica mal gerenciada, mas Deus nos deu vida, e nós temos agora a possibilidade de deixar para trás o ano de 2017, numa nova perspectiva que vem, e você pode dar graças a Deus, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos cantar agradecendo ao Senhor nesse momento agora que antecede esse momento. Cante. Yeah. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória, eu te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, eu quero ter. Fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Mil graus de unção, som da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória, eu te louvarei.
continuar, Deus de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o teu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero ver. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, o grau junção, o grau junção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, se ouvirá um novo som e aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia. Vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Yeah. Desistido de meu Deus me quietou, esse é meu dia.